Em quase todos os tempos tem havido os rejeitados sociais, pessoas barradas pela sociedade por doenças físicas ou pela origem racial. Mary Read, uma missionária, pioneira na Índia, enfrentou esse tipo de barreira quando ela trabalhava na Índia. Mary visitou um leprosário e foi profundamente movida pelo sofrimento das pessoas. Mais tarde, Mary contraiu lepra e foi trabalhar com os leprosos, ávida para contar-lhes que ela conhecia por experiência própria sua dor e sofrimento. Ela se tornou a líder do leprosário e nos anos seguintes muitos foram convertidos e uma igreja construída. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Durante uma árdua jornada de pregações, Jesus é interrompido por um homem, um leproso. O encontro é registrado em Marcos capítulo 1, nos versos 40 a 45. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda a parte vinha procurá-lo. De todas as doenças e aflições que devastaram o mundo antigo, nenhuma foi tão temida quanto a lepra. Frequentemente, a doença começava com sintomas de cansaço. Em seguida, ocorria a inflamação das juntas. Então, um dia, pequenos pontos brancos apareciam por toda a pele. Aquelas manchas brancas endureciam e se tornavam em nódulos. Então, de branco, passavam para a cor rosada, depois para marrom, e logo em seguida se tornava semelhante a escamas. Aqueles nódulos se espalhavam pelo corpo inteiro. Eles atingiriam primeiro a face e a aparência se transformava. Rugas e nódulos cobriam a face. Aqueles nódulos começavam a se tornar em feridas e elas se enchiam de pus. O pus escorria por todo o corpo e um odor detestável era liberado. Era um fedor terrível. Ele experimentava o sabor da lepra na sua boca. Os nódulos cobriam as cordas vocais e por isso havia um som de assobio quando eles respiravam e uma voz rouca quando eles falavam. A lepra consumiria totalmente uma pessoa até que o corpo se tornasse um pouco mais que um lago de secreção. As sobrancelhas começariam a cair, o cabelo se tornaria branco. Por onde eles passavam, deixavam úmidas marcas de pus que escorriam dos seus pés. Os dedos dos pés e das mãos caíam. A lepra durava em média uns 9 anos. Era uma doença física terrível e debilitante. Como se isso não bastasse, existia
a terrível separação social que caminhava lado a lado com essa enfermidade. Quando era confirmado que um homem tinha lepra, as pessoas o baniam de sua vila. Ele não tinha permissão para comungar com outras pessoas. Ele tinha que deixar sua família e seus amigos. Era contra a lei que um leproso se aproximar dentro de numa área de 15 metros de uma pessoa sã. Se fosse num dia que tivesse ventos, a lei passaria para 60 metros. Ele não poderia tocar sua família. Ele poderia somente vê-los à distância. Muitas famílias traziam comida e roupas por um tempo, mas depois a maioria delas tinha um serviço fúnebre e consideravam a pessoa afligida pela lepra como se fosse um morto. O leproso tinha que rasgar as suas vestes para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como alguém que tinha aquela terrível enfermidade. Ele vestia-se de luto, como se estivesse indo para um funeral, seu próprio funeral. Ele tinha que cobrir os seus lábios com um pano para não propagar a contaminação de cada vez que ele avistasse pessoas vindo em sua direção. Ele tinha que clamar: imundo, imundo, imundo. Isso alertaria as pessoas que um leproso estava na redondeza. E tais pessoas, por sua vez, arremessariam pedras dele para certificarem-se que ele não se aproximaria delas. Portanto, aqui estão as condições desse homem. Aqui está a figura do homem que a Bíblia fala como estando cheio de lepra. Eis o homem, sua vida havia sido devastada pelo flagelo da lepra. Talvez ele tivesse acordado naquela manhã em um leprosário e tivesse escutado que um homem chamado Jesus estava na cidade. Talvez ele tivesse escutado como esse Jesus tinha curado toda a sorte de doença e até mesmo expulsado demônios. Talvez pela primeira vez durante um longo tempo, esperança despertou no seu coração, acostumado apenas a sentir desespero. Veja você, a maioria das pessoas acreditavam que lepra era o castigo de Deus, que era o julgamento direto de Deus pelos pecados da vida do leproso. Lepra era um golpe cruel para a autoestima de uma pessoa. Fazia com que ela se sentisse não amada, que não era querida e estava abandonada. Mas naquela manhã, a fé despertou no coração daquele leproso e ele sabia que deveria procurar Jesus. Não importa o que o motivou, este pobre e miserável homem começou a arrastar-se pelo caminho à procura de Jesus. Você pode imaginar como as multidões se aglomeravam ao redor do Senhor Jesus. Você pode escutar a revolta ao redor da multidão ao saber que havia um leproso no meio deles. Ele conseguiu abrir caminho através da amedrontada multidão e parou apenas a um passo dos braços de Jesus.